episódio do podcast Legado Fala. E hoje nós temos uma convidada aqui que eu já quero perguntar logo de cara. Tá preparada? Sei não. Hoje eu quero dizer que dei dinheiro, mas não dei intimidade. Me deu intimidade, só lamento. É tipo isso, gente. Hoje iremos destrinchar quem? Junaves! A minha querida Junaves, é um prazer ter você aqui, amiga. Né? Vai ser muito bom esse momento e eu espero que você se sinta muito à vontade. E com certeza nós teremos aqui muito aprendizado, não é mesmo, Thalita? Com certeza. Ai, gente, eu não sei se eu tô preparada mesmo, não. Bom, vamos começar apresentando quem é Junaves. Junaves é engenheira civil, empresária, escritora, palestrante, esposa de Robson há 22 anos e mãe do Cauã e da Maria Clara. Lindíssimos, inclusive, todos dois. Sua jornada começou na escassez, onde superou desafios e construiu uma vida ao lado do seu marido, alcançando sucesso em diversas áreas. Porém, após conquistar o fazer e o ter, Ju descobriu que a sua verdadeira busca estava no ser. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Hoje, ela compartilha sua experiência e visão sobre o sucesso, equilibrando a essência feminina e o poder do ser, fazer e ter. Ju, é um prazer falar de novo que é um prazer ter você aqui, porque eu tô muito feliz de ter você aqui. Meu Deus do céu, e eu já quero começar logo perguntando, Ju, como que é esse negócio de conciliar, querida? Um casamento de 22 anos, 2 filhos que têm idades completamente diferentes, são 2 mundos diferentes e ainda um menino e uma menina. Então, literalmente 2 mundos diferentes. E ainda conciliar, equilibrar carreira, um monte de compromissos, a esposa e a filha, a mãe. Me conta como que tem sido isso. Meninas, primeiramente, muito obrigada. É uma honra mesmo. Quando eu falo que é honra, primeiro a Deus, segundo a vocês, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E vocês por darem oportunidade à voz. Porque eu falo que isso que vocês fazem é dar a voz para que outras pessoas vivam a experiência dos outros. Né? Através da experiência dos outros, a gente pode diminuir o nosso trajeto. Sim. E eu acho que é isso. Deixa eu chegar um pouquinho, seu microfone tá frente, porque diferente de mim, eu falo muito alto, aí eles pedem pra eu chegar pra trás. Você fala baixo, você chega pra frente. Eu falo alto, eu acho que é porque eu tô... nervosa. Gente, eu tô nervosa? Não, destrava, que a gente tá conversando, tomando um açaí, tomando um café. Pronto. É bem isso, gente, bem isso. Ó, vou falar pra vocês assim, as pessoas acham que é fácil. Na verdade, não é fácil. Nunca foi fácil, né? E eu brinco que não tem como você ter sucesso em tudo, né? Eu assistia uma série, não vou lembrar o nome agora, eu sei que o cara falava bem assim, não pode ter tudo, você não pode ter tudo. E é muito isso, é muito real isso, porque quando você entende que você não pode ter tudo, teve uma fase da minha vida, a gente veio de uma pobreza muito grande. O meu esposo não veio da pobreza, mas ele veio de uma família e que a escassez era outra. E quando a gente se uniu, que a gente foi começar a construir tudo, há 22 anos atrás era tudo muito diferente de hoje. Sim. Então, assim, na época o Cauã já existia, então eu deixei de ser mãe para arregaçar as mangas e conquistar o que eu queria. E aí, quando você faz isso, depois vai vindo, você vai conquistando, porque eu falo que o fazer e ter, gente... Todo mundo fica seguindo aí 1 milhão de mentores para fazer dinheiro, E eu falo assim, ó, o fazer e o ter, ele não tem segredo. Você entra num mecanismo tão grande que se você entrar, dedicar, fazer o que precisa ser feito, não é o que você quer não, fazer o que precisa ser feito, da forma que precisa ser feito, o dinheiro vai vir. Isso é fácil. Por mais que a maioria das pessoas achem que não, isso é fácil. Mas quando você começa a entender que quando você faz isso, você abre mão de outras partes da sua vida, aí você começa a entender o que faz sentido ou não. Eu lembro que quando a gente abriu nossa primeira empresa, eu e meu esposo trabalhávamos 18 horas por dia. Literalmente a vida era o trabalho, né? O meu filho não tinha mãe. Ele chamava a funcionária da minha casa, a Ana, de mãe. E ele chamava o dono do clube recreativo de Uruaçu de pai.
Porque eu saía de casa, ele estava dormindo, eu buscava ele no clube, ele já estava dormindo. Então, o meu filho não teve mãe por 7 anos. E é muito engraçado que eu mandei uma carta para ele ontem, pedindo perdão para ele por esse tempo. Porque me veio essa reflexão. E aí a resposta dele para mim foi muito incrível e eu achei, para mim, isso é uma cura, que ele falou assim, mãe, eu não senti nada do jeito que a senhora está sentindo. A senhora foi a melhor mãe que eu podia ter. E eu sou muito grata pelo que a senhora fez. Porque se eu tenho a vida que eu tenho hoje, é porque a senhora construiu lá atrás junto com meu pai. Olha a importância de conversar, né? Você mandou uma carta para ele, você conseguiu entender o que estava no coração dele desse período. Mas você, como mãe, se cobrou. Sim. Né? O povo fala muito que nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. É isso. E é verdade. Não, aí pra piorar, a Maria Clara nasceu, o Cauã tinha 16. Aí o que eu falei? Agora eu vou parar. E eu vou ser a mãe perfeita da Maria Clara. Gente, criação com apego, BLW. Eu era chata pra cacete. Vocês não têm noção. Mas eu era insuportável, porque eu queria ser a mãe perfeita. O que aconteceu? A Maria Clara é criança de pandemia. Em 2019, mudamos para Anápolis. Nós mudamos em março, começou a pandemia. Fecha eu fiquei tudo. 1 ano trancada com ela dentro de casa. Aí, a mãe perfeita entrou numa primeira depressão da vida. Porque quando você quer ser demais, nada supre. Todo extremo é perigoso, né? Todo extremo é perigoso. O trabalhar demais é perigoso. O se dedicar demais ali também, só aquilo ali é perigoso. Tem que ter um equilíbrio, uma balança. E como que foi esse período pra você? Na verdade, eu brinco que eu ainda estou na busca do equilíbrio, tá? Eu ainda estou na busca do equilíbrio. Dá pra perceber que você não é equilibrada. É tipo isso, gente. Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Ó, eu te falei que liberdade só dá 2 coisas, né? Zoação e filho. Então, como diz seu marido, pode zoar, porque é melhor você me engravidar. Não tem nem perigo. Mas é isso, gente. É pesado. Quando a gente fala da maternidade assim, é pesado. Mas eu agradeço muito o meu casamento. Porque eu sou casada há 22 anos, eu chamo meu marido de meu José, ele chama Robson. Mas eu falo que Deus fez ele desenhado pra mim. Porque ele entende quando eu tô de mais, ele entende quando eu tô de menos e ele apoia. Que eu acho que isso é o principal do marido. O que a gente construiu junto, né? A nossa empresa de engenharia surgiu por conta de nós dois. Hoje ele toca sozinho, mas é impressionante quanto para a mulher a gente precisa da validação. Porque eu precisei que ele me falasse, olha, tudo que a gente tem, você me ajudou a construir. Porque até então eu queria construir também. Era como se eu precisasse forçar, sabe? Tacar a mão na massa. E isso é libertador quando você começa a entender que são escolhas. Escolhas. Quer fazer alguma coisa. Não dá pra você fazer tudo. Você tem que selecionar, literalmente, né? A gente nunca vai ocupar. Não. Né? A gente nunca vai ocupar. E diante disso, qual tem sido seu maior desafio hoje? Eu tenho um processo de autoconhecimento muito grande, tem uns 12 anos que eu tô numa busca de autoconhecimento muito grande. E o equilíbrio, para mim, ele é muito difícil. Porque geralmente eu vou no 8 ou no 80. Né? Tanto que eu estou criando a metodologia. Eu lembrei de vocês, que vocês têm o Ser, Ter e Empreender. Eu tenho o método STF, que é Ser, Ter e Fazer. Que o ter e o fazer é fácil. Agora, o ser é uma busca muito intensa. Então, assim, é um método que eu só vou lançar ele no dia que ele funcionar em mim. Porque eu falo que eu sou a primeira a ter que fazer ele funcionar. Porque é muito difícil a mulher que é do fazer conseguir ser. Porque você se ocupa o tempo inteiro. É da execução, né? Aí quando vem a parte do sentimento, a essência, do interior, aí já parece que... Ai, pera, calma, eu perdi o controle, né? Porque a mulher da execução, ela sempre quer ter o controle de tudo. Você acha que você tem esse perfil de ser aquela mulher que
é da execução, então quer sempre ter o controle. Total. Como é isso pra você? Total. Ontem eu tava conversando com a minha psicóloga. Inclusive, indico todo mundo, gente, pelo amor de Deus, façam terapia. Eu faço. Nós fazemos, nós somos todas terapeutizadas. O mundo precisa de mulheres que façam terapia. Precisa. E aí, eu conversando com a minha psicóloga, ela perguntou assim, tá, já tem quase 2 meses que você tá em casa. Você já começou a escrever seu livro? E eu falei pra ela assim, comecei, mas eu não tô querendo escrever. E ela falou assim, por quê? Aí ela falou assim, falei, cara, tá difícil. E eu não consegui explicar o porquê que eu não consigo escrever. Tanto que eu tô enchendo a minha agenda mais que quando eu trabalhava o dia inteiro, gente. Eu não tenho tempo. E aí ela pegou e falou assim, Ju, eu li seu primeiro livro. E lá é uma escrita racional. É uma mulher de negócios falando de negócios. E é muito tranquilo como você trata negócios. Porque para você negócio é totalmente racional. 1 mais 1 é 2. Isso deve ter vindo da engenharia. Porque você é completamente metódica. Tipo assim, ó, faz isso, que o resultado vem, acabou. Então, eu sinto isso no teu livro. Agora, eu quero que você leia o pedacinho que você começou a escrever. E aí, eu peguei, eu li, eu tô escrevendo o primeiro capítulo, pra vocês terem noção. E aí, a hora que eu li um pedaço pra ela falou assim, pode parar. Aí, meu olho estava cheio de lágrimas. E aí, ela pegou e falou bem assim, você entendeu por que você não tá conseguindo escrever? Eu falei, por quê? É muito louco, gente, você não vê. Você tá na ilha, você não consegue ver fora da ilha. Né? Você não consegue ter a visão de fora. Ela olhou pra mim e falou bem assim, porque a sua escrita vai ser uma escrita líquida. Porque cada página que você escrever, você vai chorar sobre ela. Porque você tá contando a parte que ainda dói. Que você ainda não curou. Mas não é que você não curou porque você não procurou. É porque você nunca parou pra olhar pra ela. Uau. E é muito engraçado que quando você para pra olhar para suas dores, você vai sentir elas de novo. Você vai ressignificar isso. Mas primeiro você vai sentir elas. E ela falou, por isso que você não tá conseguindo escrever. Por isso que você tá ocupando a sua agenda 24 horas por dia. Na verdade, você não tá ocupando a sua agenda porque tem coisas pra fazer. É o seu escape para justificar o porquê não está fazendo o que tem que ser feito. É a sua fuga. É fuga. Exatamente. Pode fugir. Vou chamar a polícia pra você. Volte pro seu lugar, porque esse livro vai impactar mulheres. E com certeza será um livro escrito com lágrimas. Vai sim. E que vai, sim, não só impactar mulheres, mas transformar a vida de mulheres. E você sempre foi uma mulher de negócios, né? A vida inteira. Sempre foi. E agora te ver como uma mulher, talvez buscando algo diferente. É desafiador pra você, eu tenho certeza. Mas quando foi que teve essa percepção que você precisava realmente de mudar a rota? Bom, vamos lá. Eu passei por alguns momentos na vida em que eu senti isso. Quando nós abrimos a nossa empresa em Uruaçu, era um escritório de engenharia e era eu e meu esposo. A empresa foi crescendo. Eu sempre fui de pôr muita energia em tudo que eu faço. Então, foi crescendo. Com alguns anos eu abri a Impacto Construtora, pegamos uma obra. Pra vocês terem noção, meu marido foi almoçar, a hora que ele voltou eu tinha pego uma obra de R$500 mil. Falei pra ele, já estou contratando pedreiro e tal, e tem que dar certo. Era onde seu marido olhava e falava assim, você é louca? Tipo, peraí, você é louca? Vai dar certo. Sabe aqueles memezinhos? Tem uns memes que eu acho que se naquela época tivesse meme, eu acho que ele ia me mandar todos eles. Com assim, certeza. Ó, tá louca. Vou te contar. Todo inteligente tem um corajoso do lado. Então, seu esposo é o inteligente. Certeza. Você é a corajosa. É isso mesmo. Exato. É isso mesmo. Tipo isso. E aí eu lembro que de uma empresa virou 3 empresas, porque eu abri também uma fábrica de pré-moldados. E com 6 anos, eu lembro que nós éramos a maior empresa e referência na área, na região. E 102 funcionários. Gente, eu fazia faculdade a 850 quilômetros de casa. Eu viajava igual a maluca. Só era eu e mais uma funcionária para cuidar de todo o RH. Eita, nossa! Ai, chega e deu dor no meu coração. Ainda bem que na época não tinha um E-Social. Graças a Deus, graças a Deus.
O coitado do contador, gente, eu acho que ele fazia o meu trabalho, inclusive, entendeu? Ai, Deus. Então, assim, foi uma época... Nessa época eu pausei de novo. Só que nessa época eu pausei e foi quando eu comecei a entender o porquê que eu era assim. O porquê que eu não aceitava ser mediana. O porquê que eu tinha que ser a melhor, a Porque que pra maior. você tudo tinha que ser realmente fundo, profundo. Nada raso, Nada nada raso. superficial. Nada. É como se isso não me atraísse. E aí, a gente mudou para Goiânia, fechamos 2 empresas, meu esposo continuou tocando uma. Eu fiquei o último ano da faculdade em casa. E meu esposo começou a trabalhar com a prefeitura. A hora que eu formei, eu entrei para a prefeitura de Goiânia, que eu fui diretora administrativa e financeira da Secretaria de Obras. Depois eu assumi o cargo do meu marido de engenharia no departamento direto com o prefeito. Tudo bem tranquilo, graças a Deus. Você viu que não é pouquinho, tudo Eu tô ouvindo você falar e pensando assim, meu Deus! Era tipo assim, ó, 102 funcionários era muito. Na secretaria era 4.500 Nossa! funcionários. O trem só assim, Só né? piora, só piora. Não, só te falar. Aí pensa, quando eu engravidei da minha filha, a necessidade de pausar de novo. Uhum. Aí eu vim pra Sim. casa. Só que essa foi a primeira vez que eu adoeci, né? Eu demorei pra entender que era uma depressão. Eu demorei pra entender. Eu brinco que a minha primeira empresa no ramo de festas, que nasceu por conta de uma necessidade, foi um pensamento racional. Algumas pessoas falam que é emocional. Não, não foi. Racional. Maria Clara fez 1 ano, eu tinha acabado de mudar para Anápolis, procurei alguém para fazer a decoração da festa e era claro, eu queria festa das frutas. Liguei para algumas decoradoras e elas queriam me vender Magali. Eu falei, gente, É sua mãe padrão, é perfeita. fruta. A minha filha não assiste televisão. Minha filha não sabe quem Mãe é a Magali. perfeita. A mãe perfeita. Falei, quero festa das frutas, quero tipo uma frutaria. Não, não tem como. E aí, por fim, eu achei uma decoradora que me alugou o material dela, porque ela não fazia isso. E eu montei a festa do jeito que eu queria. Nós brincamos com o aniversário de 1 ano da Maria Clara. Meu esposo trabalhava na prefeitura aqui, junto com o antigo prefeito. Foi sabe a apresentação do Rei Leão? Sei. Aham. Foi daquele jeito. 110 pessoas no aniversário. Ui! Era tipo Bem apresentação. tranquilo, graças a Deus. Era a apresentação do Rei Leão. Tipo assim, meu amigo. intensidade. Ele queria. Mas dessa vez foi ele, tá? Quem queria apresentar. Quem convidou a prefeitura inteira foi ele, não fui eu. Eu Normal. não tô nessa jogada. Eu só tive que ficar doida pra servir esse gente, né? Porque. Normal. pensa. Não, nem fica doido. Aí cuidava de um RH com vários funcionários. Depois foi 120, depois Não, 4.000. Não, Era quem quer fazer uma fichinha. festa, gente? Não é Aí, nada. as amigas que vieram de Goiânia falavam assim, Ju, você tem dom pra isso, cara? Você devia mexer com festa? Eu falei, uai, vou pensar nesse caso. Como boa planejadora, que eu nem era muito, tá? Eu falo que eu sou planejadora, gente, mas eu não sou. Eu sou funcional. Eu gosto que as coisas só desenrolam e vai. Ainda mais Você que eu faz sou... a engrenagem andar. ainda mais que eu sou apressada, né? Então, Não, a gente nem percebe isso. quando você vai planejar, você perde tempo, gente. Então, você vai que vai dar certo, entendeu? Empurra que voa. Tipo a mãe tipo da isso. águia. Ó, Empurra que voa. subiu no avião. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Só joga. Só joga. Você vai ter que descer de alguma forma. Vai. Entendeu? Pronto. Aí eu lembro que eu peguei e comecei a estudar. Aí dessa vez eu estudei porque era um ramo completamente novo, eu não entendia nada de festa. Aí eu fiz um curso com a decoradora, que inclusive hoje ela não trabalha com decoração, é uma referência em investimentos, inclusive, em lançamentos. Nossa, tudo a ver. Então você vê que a mulher era doida igual eu. Mesmo perfil, assim. E aí eu peguei, fui estudar, virei decoradora. No final do ano, eu peguei a primeira festa. Eu brinco com todo mundo que eu sou decoradora de uma festa só. De apenas uma festa. Foi a única festa que eu fiz. Eu nunca fiz festa para os meus filhos. Tá? Mesmo quando eu tinha loja, eu contratava alguém para montar. E aí eu peguei e montei essa festa. E aí, como foi a primeira festa, eu pedi pro meu esposo ir comigo pra gente subir um painel. Maria Clara não tinha 2 anos. E aí, quando eu subi o painel, a Maria Clara pulou na piscina. Nesse dia, eu custei a montar esse aniversário. Meu marido Com foi embora certeza. com ela. Por Deus, ela voltou. Ela conseguiu afundar e voltar e chorar. E aí a gente ouviu, meu marido pegou ela porque eu paralisei, não dei conta de fazer nada. Ai, esse pesou. E aí, eu lembro que nesse dia eu fiz uma promessa, que eu nunca mais trabalharia dia de sábado. Então, quem conheceu a minha loja, sabe que a minha loja não abria dia de sábado.
Sim. E o motivo que eu não abria... Muita gente achava que eu era adventista. Ah, certeza. Ju é adventista, não abre a loja dia de sábado. Era isso. E aí, depois eu percebi que não, que na verdade eu não abrir no sábado foi realmente uma promessa que eu fiz por conta de Deus ter me devolvido a minha filha. Né? A gente vê tantos casos trágicos e Deus me honrou. Eu falo que ele me honrou, assim, com muito cuidado. Inclusive, na minha apresentação, esqueceu só da parte mais importante. Qual? Eu sou filha amada e mimada do Ah, Papai você do fala céu. mesmo, isso é verdade. Eu Filha falo, amada e mimada e do Papai do mimada, céu. porque ele Isso é cuida, verdade. mas ele cuida assim... Sabe aquela filha teimosa, custosa? Gente, ele tem uma paciência comigo que é sobrenatural. Ele usa a vara e o cajado assim, ó, com isso. elegância. É isso, isso. Ai, jeitinho. E aí foi assim que jeitinho. surgiu, ó, foi desse jeito que surgiu minha primeira empresa de locação. Que quando surgiu a aquarela. A aquarela surgiu porque eu falei, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa que eu comprei? Comprou um monte de coisa, decidiu que não iria mais montar festas no sábado. Porque decorador só trabalha Só sexta, sábado e fim de domingo, semana, né? Sim. Eu falei, o que eu vou fazer? E a Anápolis não tinha locadora. Né? Eu lembro que na época tinha uma, mas ela era tipo um Pegmonte maior. E eu falei, não, eu vou trazer algo diferente pra cá. E aí foi quando eu fiz outras mentorias. E aí eu peguei uma consultoria de São Paulo. E aí eu abri a primeira locadora em Anápolis. Depois de mim abriram várias outras. Que bom. Que mas bom. foi incrível. E sabe o que é o mais legal disso? Ah. A aquarela, que chamava na época, a aquarela começou com R$500 no meu apartamento. Ou seja, você realmente tem o dom de pegar algo do nada e fazer uma empresa lucrativa. Deus é maravilhoso, Você né? tem esse dom, né? E realmente, muitas pessoas podem não entender o porquê que você decidiu parar pra olhar pra você. Mas você entende. Ah, com certeza. Você entende. E o seu pai amado, que te mima e te protege, também entende. Com certeza. Sabe? E por mais que seja um momento desafiador, eu acho que é um momento necessário. Eu sei que você tem aprendido muita coisa. E provavelmente tem impactado muitas pessoas próximas de você. E de tudo isso que você tem vivido, eu sei que você tá junto com a Giane aí no projeto do Amor Próprio, né, nesse movimento muito lindo para mulheres. E o que você tem se inspirado assim para poder realmente conduzir esse momento diferente da sua vida? Ó, eu vou voltar atrás um pouquinho para você entender essa resposta mais clara. Quando eu mudei a Colorirá e eu abri ela na Mato Grosso, que foi em março do ano passado, eu ia fechar a Colorirá em dezembro. Eu sonhei com o ponto da Colorirá e eu sonhei com aquela loja daquele tamanho que ela era. E aí eu lembro que 1º de janeiro de 2024, eu falei para Deus assim, cuidado, tá, gente, com o que vocês pedem para Deus. Eu falei assim, eu quero enfrentar todos os meus medos. Eu quero que o Senhor não tenha dó de mim. Eu tô cansada de buscar. Então, tudo que tiver que vir, manda. Só me ajuda a segurar. E aí foi incrível, porque quando eu vi o ponto na Mato Grosso, que era na rua da minha casa, só que eu não passava por lá, porque como a aquarela era pro outro ponto, eu virava antes. Virava antes. E aí teve todo um processo, porque eu perdi o nome da aquarela, porque não foi registrado no INPI, e aí teve que virar uma nova marca, teve todo um processo de um luto de você perder o nome. Sim. E aí a gente criou a Colorirá com a mesma essência do Aquarela, que é da música do Toquinho também, né? Então o Aquarela era o nome da música, o Descolorirá ficou o Colorirá da marca que funciona até hoje, que existe até hoje. E aí eu lembro que quando apareceu esse ponto, eu falei assim, Senhor, esse ponto é muito grande. Eu ia para a porta do ponto às 3 horas da manhã rezar. E eu falava assim, Senhor, se for ego, se for a minha carne querendo aparecer, juro para vocês que era a minha oração, não deixa dar certo. Eu não tenho dinheiro para manter um lugar desse. Porque eu nem sabia o preço do aluguel de lá. Quem sabe a história de lá, eu aluguei sem saber o valor. Entendeu? Então foi assim, foi a mão de Deus que fez aquele negócio dar certo. E aí o mais louco, quando foi para inaugurar, eu planejei uma coisa e virou um trem estrondoso. A inauguração da Colorirá foi tão grande, tão vista, que todo mundo da cidade queria conhecer a Ju.
Eu fui convidada para revista, apareci em revista, apareci em rádio. Começou a ter uma visibilidade muito louca. E aí o que ninguém sabe, que agora vocês vão saber de antemão, Olha. depois de um mês de colorirá, eu entrei numa depressão. E eu fiquei 8 meses em depressão. E como que você identificou que você estava numa depressão? Eu não conseguia levantar da minha cama. Eu não conseguia. Eu tive um processo de cura muito incrível, né? Em dia 12 de dezembro do ano passado. Foi quando a depressão acabou. E foi quando eu tomei a decisão de vender a loja. E foi incrível porque eu sou do fazer, né? Uhum. Em depressão, eu lancei um livro. Em depressão, juntei com a doida da Giane, mas a Pri, nós começamos o amor próprio. As meninas, nossa, elas sabem de bastidor, tipo assim, de quantas vezes nós fizemos reuniões em que eu estava os cacos. Então, assim, coisas que ninguém vê, porque você vai lá pro Instagram, a vida é perfeita. Os meus vídeos no Instagram eu olho e falo assim, gente, como é que eu consegui sorrir? Pouquíssimas pessoas, e eu falo que são 2 pessoas que me conhecem, que via meus vídeos e falava bem assim, esse sorriso não é o seu. Que realmente conhece a sua essência. Isso aí é comercial. Uhum. Propaganda de shampoo. Literalmente, o fazer. O executar. Porque eu sou do fazer. Uhum. Quando eu consegui chegar num diagnóstico junto com o médico, ele falou assim pra mim, você é tão viciada em fazer que você não para nem pra sentir. Você pode estar o caco que você está executando. Isso. E assim, é muito incrível, eu sou muito grata, porque eu sou muito São Tomé, sabe? Muito São Tomé. Gente, coitado de Deus comigo, gente. Eu sou uma filha difícil. Eu sou muito assim, eu só acredito vendo. Só acredito Né? vendo, só acredito vendo. E aí, eu tinha uma rejeição contra pastor. Eu sei que vocês são evangélicas, Sim. né? São cristãs. Eu sou católica. E eu falava bem assim, Senhor, se for mandar alguém falar comigo, não manda com aquelas histórias assim, não. Que você vai ter uma vida abençoada. Eu falei, para. Isso aí qualquer um no sinaleiro me conta. É o tal do eis que eu te digo. E aí, assim, eu brinco que eu pago língua diariamente. Diariamente. E aí a minha língua maior foi... Quando eu estava no fundo do poço na minha depressão, gente, eu perdi quase 20 quilos. Eu estava muito ruim. Entrou uma pastora dentro da minha loja, que uma vizinha falou para ela orar por mim. E essa mulher olhou para mim e falou bem assim, eu vim cá orar por você, mas eu não vim porque eu quis, não. Porque eu nem gosto de você. Nossa. Eu vim porque Deus me mandou. Não foi nem porque fulano pediu. Uau. E aí eu olhei assim pra mulher e falei, ai, gente, a pessoa que é cheia da razão, eu falei assim, eu já vou falar outro palavrão. Você foi pi 10 vezes aí. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo aqui? E aí eu falei assim, o que a senhora precisa? Quer que eu feche a porta? Ela falou assim, não, só quero que você pare. Ela falou assim, você é São Tomé. Você é São Tomé. Deus mandou eu te falar uma coisa, que aí você vai entender que foi ele que me mandou aqui. Ele falou que ele te ouve todo dia de manhã quando você fala com ele. Aí a hora que ela falou, eu arrepiei. E eu tipo assim, falei, será que essa mulher vai falar alguma coisa séria ou vai falar alguma bobrinha? Uma charlatã, né? Ela pegou e falou assim, ele te ouve todos os dias quando você fala, Senhor, me levanta dessa cama porque sozinho eu não posso. Uau. A hora que essa mulher falou isso, porque eu já estava tão cansada, que essa era a minha oração. Essa. Eu tinha crise de ansiedade das 5 às 8 da manhã todos os dias antes de ir pra loja. A luta maior era para sair de casa, sair da cama. E aí essa mulher orou por mim. E ela falou bem assim, a partir de amanhã, você não vai ter isso mais. Deus te mandou a cura. Uau. E ela falou, e não foi... Ela falou assim, a sua batalha é espiritual. Porque fizeram trabalhos pra você. Eu pedi pra Deus pra me mostrar quem foi, mas ele falou que não precisava, porque nada que essa pessoa fizer vai te atacar mais. Deus está te blindando. E aí eu fiquei muito mexida na hora, chorei muito, né? E eu peguei e fui embora. Eu lembro que eu só falei pro meu marido que amor, eu não tô bem. Eu preciso tomar um banho, vou deitar. E aí eu fui pra casa, tomei banho.
chorei horrores no banheiro e deitei e dormi. Dia 13 de dezembro, eu acordei às 8 horas da manhã. Uau! E aí, a hora que eu acordei... Gente, é maravilhoso ter Deus na vida da gente. Sim. Eu só agradeci, eu só agradeci. Até hoje eu só agradeço. E você quer ver o mais legal? Eu não sei nem o nome da pastora que orou por mim. Olha pra você ver. Eu não sei. Eu oro por ela diariamente, agradeço a vida dela, porque eu tenho certeza que Deus usou ela como instrumento. Com certeza. E talvez na minha arrogância, talvez por isso ela não queria nem estar lá comigo. Ela só foi porque Deus realmente... Ela foi realmente um instrumento de Deus pra ir lá e falar com você. É, o castigo de Deus, tinha né? que ser assim. Tinha que ser. Se não Nunca fosse mais eu assim. falar da pastora na minha vida. Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Para de separar religião. Para de separar pessoas por religião. Hoje eu tenho uma certeza, vou falar pra vocês, ó, que daqui a uns anos vocês talvez escutem isso, eu vou falar assim, nossa, a Ju tinha razão. Né? Deus tá levantando um exército de pessoas. E vai chegar uma hora que é espiritualidade. Não vai ter religião. Todos nós vamos nos unir pra gente conseguir vencer o inimigo. Deus, ele olha o nosso coração, né? Nós temos que buscar realmente conhecer a Deus. É isso. E a Deus a própria Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não é um pastor, não é um padre, sabe? Não são pessoas, é o Espírito Santo. É isso. Então, é o Espírito Santo, é buscar a Deus, buscar conhecer a Deus e o Espírito Santo vai nos convencer se aquele caminho que estamos está certo ou não. Não é por muito ouvir o outro falar, é pelo Espírito Santo tocar em nós, né? Então, eu creio muito dessa forma. E você pode ter certeza, Ju, Deus, ele tem cuidado da sua vida e ele tem te direcionado para esse tempo. Eu sei que muitas pessoas podem não entender esse tempo na sua vida, volto a falar, né? Muitas pessoas podem chamar de louca, achar que você perdeu a ambição, que você agora só quer cruzar os braços e não fazer mais nada, né? Ano sabático. Ano sabático, né? Mas você entende a necessidade desse momento na sua vida. Sim. E eu tenho certeza que vai ficar marcado na vida de todos que passam por você. Esse momento da Ju. Porque conhecem muito a Ju do fazer, do ir lá, do empreender, do botar pra moer e resolver as coisas, do Fazer trabalhar. acontecer. Exato, né? E agora estão vendo um outro lado. Você vê que é louco, assim, ó. Quando eu vendi a loja, que foi um processo, assim, muito abençoado, que eu vendi a loja inteira em 10 dias. Né? Então, um negócio muito grande, que você vende ele em 10 dias, gente, é muito abençoado. Sim. Eu falei assim, Deus me deu, Deus tirou. Foi exatamente, bendito é o nome do Senhor. Foi exatamente assim. E a hora que eu vendi a loja, eu automaticamente fechei 3 mentorias. Fechei 3 mentorias. E com uma semana me deu um surto. E eu peguei e falei assim, estou devolvendo dinheiro para vocês, porque o meu momento não é montar material para dar mentoria. Porque se eu for fazer isso, eu vou ficar 3, 4 meses focada nisso. Sim. E eu não vou parar de novo. Isso é verdade. Eu não vou parar. Então eu falei assim, eu vou encontrar uma forma de ajudar vocês. Indiquei as minhas mentoras que eu fiz. Elas não querem, elas querem eu. Né? Eu até tô procurando algo paliativo que não seja uma mentoria para me ajudar. Mas eu falei assim, até porque veio muito claro para mim assim, ó. Negócios não vão me dar dinheiro mais. O dinheiro meu agora, que vai ter valor para mim, não é que não vai dar dinheiro físico, né? O que vai ter valor para mim, o que tem peso, tem um propósito. Sim. E eu falo muito que... Eu comecei a falar que é um ano sabático porque eu cansei de explicar. É cansativo você explicar por que você A tomou a história decisão. toda. Sim. E aí eu falei, gente, tirei um ano sabático, mas na verdade não é. Não é um ano. A minha ideia é ficar parada até Deus falar comigo de forma clara o que Ele quer. O que é pra você fazer? Ter o direcionamento de quem realmente entende. Ele me deu dons, Ele me deu talentos. E eu falei pra Ele, Senhor, eis-me aqui. A minha oração a é decisão que você tomou. Sim. Só que é a mais difícil. a mais difícil. Mas o Senhor está te desconstruindo. É uma desconstrução para algo novo. E isso tudo vai te mostrar quem é a Juliana hoje, né? Quem é a Ju hoje e quem Ele quer que seja daqui a um tempo. Sim. E eu te pergunto, você está disposta a renunciar ao que for preciso? Com certeza. Eu não tenho apego, gente. Graças a Deus eu não tenho apego. Eu adoro o novo. Então pra mim isso é fácil. Que bom. Aliás, não é fácil. Mas a gente faz. Faz o que precisa fazer. Sim. É isso.
Bom, estamos chegando ao fim desse episódio, que com certeza vai ter que ter parte 2. Porque só começou e vai evoluir aí. Você vai vir trazer novidades desse livro, viu? E eu queria pedir que você deixasse uma mensagem aqui. O que você poderia falar para as mulheres que andam exaustas, sobrecarregadas e talvez até perdidas? Qual seria o recado que você deixaria para elas? Tem uma música da Claudinha Leite que é assim: desacelera, espera, calma, respira um pouco, para. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu parei o carro no trânsito e comecei a chorar. Né? E eu acho que eu tenho o privilégio de poder parar em casa, né? Porque eu já construí muita coisa antes, eu tenho um marido que consegue manter tudo hoje. Eu sei que a maioria das mulheres não consegue isso, mas o que eu ia falar é: encontre um tempo para si. Encontre um tempo para você sentir, sabe? Encontra uma hora que você consiga se questionar e olhar para dentro mesmo. E não é olhar para dentro tipo, qual que é a minha vontade, o que eu gosto, porque isso é importante, mas isso é superficial. Sim. É olhar para dentro e falar bem assim: qual que é o meu propósito no mundo? Para que eu tô aqui? Por que eu estou passando por tudo que eu estou passando? E que ela consiga sentir o que Deus tem preparado para ela. Porque Deus prometeu pra gente vitória, mas Ele não falou que seria sem luta. Sim. Hora nenhuma Ele falou que seria sem dor. Então, que elas consigam fazer isso. Que elas consigam olhar para dentro. Hoje eu vim com a coleção de uma querida aqui da cidade, que lembra da Mulher Maravilha. E aí, quando você lembra da Mulher Maravilha, você só vê a força. Você só vê o poder, a coragem. E aí eu coloquei isso aqui hoje porque eu já estou num processo tão inverso que eu estou esquecendo a força que a Ju tinha. Porque a parte do ser, ela é tão dolorida que às vezes você não quer acessar ela. Mas é isso que eu quero que elas encontrem. Que elas consigam encontrar o que eu estou procurando, que é um equilíbrio. Que você consiga ser a Mulher Maravilha, mas que você também consiga aceitar um colo para você chorar. Sim. Uau! Uau! Muito obrigada, Ju. Obrigada, pelo privilégio de te ouvir, conhecer mais bom. a sua história. E teremos parte 2, com certeza. E quero dizer que eu estou muito feliz de estar perto de você e poder compartilhar com você muitos momentos. Né, Thalita? Foi um podcast muito incrível. A gente ficou aqui ouvindo assim, emocionante. E muito obrigada por compartilhar conosco esses momentos, viu? Obrigada mesmo. O movimento que nós temos, Dia do Amor Próprio, somos 3 mulheres, 3 perfis completamente improváveis: Giane Honorato, Priscila Veronese e Ju Naves. Gente, nós somos tão diferentes que se morasse junto, acho que explodia a casa. Né? Mas quando a gente criou um movimento, a ideia dele é trazer a vulnerabilidade da mulher. Sabe? Deixa o palco e vem pra cá ser quem você é. Sim. Vem pra cá que aqui você vai ouvir dores. Né? A minha ideia hoje é ser de verdade. Sabe? Tira a máscara da Ju perfeita, da maquiada, da maravilhosa. Vamos lá, quem é você? E eu quero que todas as mulheres tenham essa experiência também. Então, fica o convite. Nos sigam e participem. Com certeza. Bom, ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Legado Fala, com essa mulher incrível que tem deixado uma marca na vida de todos que passam por ela. Muito obrigada, nos sigam e não percam nenhum episódio.